13 coisas que os aquários estão escondendo de você. Aquários são amados por muitos. Eles possibilitam que as pessoas se familiarizem com criaturas marinhas que, de outra forma, nunca veriam. Infelizmente, nem tudo é suficientemente claro sobre o próprio conceito de aquários e parques marinhos. Quando o documentário Blackfish saiu, a imagem de tais estabelecimentos de entretenimento sofreu um dano sério. Mas antes de entrarmos em todos esses detalhes, aproveite este momento para se inscrever aqui no nosso canal. E não se esqueça de apertar o sininho de notificação também. Dessa maneira, você não vai perder nadinha do que acontece no lado incrível da vida. 13. As orcas estão famintas. Dar uma guloseima é uma abordagem típica ao treinar um animal. Mas, infelizmente, essas guloseimas parecem servir como comida habitual. Os funcionários são instruídos a manter as orcas com fome. Desta forma, os animais aprendem um conceito simples. Se você não tiver um bom desempenho, passará fome. 12. Pessoas morrem trabalhando com orcas. Uma orca chamada Tilikum ficou famosa após o lançamento do documentário de Copperfield. Essa baleia assassina, apelidada de Tilly, viveu em cativeiro por 33 anos e durante esse tempo ela matou 3 pessoas. Mas antes de julgá-la com muita severidade, ouça isto aqui. As orcas não machucam as pessoas quando estão soltas na natureza. Esses animais são criaturas super dóceis e sociais. No entanto, quando elas estão confinadas em tanques pequenos demais para elas, o seu comportamento muda drasticamente e para pior. Relatórios de incidentes corporativos afirmam que, em parques marinhos, houve mais de 200 situações em que funcionários ficaram gravemente feridos. 11. Orcas vivem vidas mais curtas em cativeiro. Na natureza, as orcas macho vivem por até 70 anos, enquanto a vida das fêmeas é ainda mais longa, 100 anos. Uma baleia encontrada em 2014 na costa do Canadá tinha 103 anos. Esta supercentenária foi apropriadamente chamada de Granny, ou vovó. Mas em cativeiro, as orcas não têm a chance de desfrutar de uma vida longa e feliz. Na maioria dos casos, elas morrem quando ainda são adolescentes, geralmente depois de completarem apenas 13 anos de idade. Não houve até hoje uma única orca que tenha morrido de velhice em cativeiro. 10. Orcas têm que viver em tanques muito pequenos. Como já mencionamos antes, os tanques em que esses animais vivem são infinitamente pequenos para eles. De fato, o comprimento de um tanque é 1/1000º do tamanho proporcional à distância que uma orca adulta pode atravessar em um dia, nadando livremente no oceano. Uma baleia teria que fazer mais de 1.200 voltas ao redor do perímetro do tanque, ou 3.100 idas e voltas em toda a extensão do reservatório, para compensar os 160 quilômetros que ela nada diariamente no oceano. As orcas podem nadar a uma velocidade de 46 km por hora soltas na vida selvagem. É claro que os pequenos tanques não permitem que os animais ganhem tal velocidade, e é por isso que as baleias em cativeiro têm uma constante falta de exercício. Isso, por sua vez, deixa esses animais loucos e contribui para uma vida mais curta. 9. Barbatana dorsal caída não é normal. Quase todas as baleias assassinas adultas que são mantidas em cativeiro têm uma barbatana dorsal caída. Os funcionários são ensinados a dizer às pessoas que isso é uma ocorrência totalmente natural nas orcas, mas simplesmente não é normal. Na natureza, apenas 1% de todas as orcas sofre de problemas em suas barbatanas. E se isso acontecer, significa que elas estão doentes ou feridas. Então, mesmo que uma nadadeira dorsal dobrada não pareça tão importante, ela realmente mostra que uma baleia não está saudável e está infeliz com sua vida. 8. Drogas são usadas em baleias assassinas. A comida que as orcas recebem em cativeiro não contém todos os nutrientes que esses animais deveriam obter quando vivem em mar aberto. Mas esse não é o maior perigo para uma baleia em cativeiro. Se a orca se comportar mal ou ficar muito excitada, os treinadores as alimentam com drogas sedativas. Essas drogas geralmente incluem antipsicóticos, benzodiazepínicos e até contraceptivos. Como você pode imaginar, essas substâncias vão completamente contra a fisiologia natural de uma baleia e simplesmente não deveriam ser usadas. 7.
baleias assassinas têm problemas com seus dentes. Como dissemos antes, o espaço apertado em que as orcas são colocadas as deixa literalmente malucas. Uma das coisas mais comuns que as baleias confinadas fazem é simplesmente mastigar suas gaiolas de metal. Esse ato constante de ficar roendo acaba quebrando os dentes e os desgasta até chegar às gengivas. 6. Empregados pintam as queimaduras solares das baleias. Em liberdade, as baleias assassinas se escondem nas profundezas do oceano quando o sol está especialmente escaldante. Elas têm uma pele muito sensível, que pode ser facilmente danificada pela luz solar direta. Infelizmente, seus tanques não são profundos o suficiente para que haja uma camada espessa de água capaz de proteger as suas peles. E assim, esses animais acabam ficando com queimaduras graves. Para evitar que o público faça perguntas sobre a mudança na cor da pele das baleias, os treinadores cobrem suas queimaduras com óxido de zinco. Essa substância é preta e faz um bom trabalho em mascarar o horror. 5. Treinadores não são biólogos marinhos. Os visitantes muitas vezes têm um pensamento equivocado de que todos os treinadores em aquários são especialistas em biologia marinha. Afinal, eles têm um conhecimento tão amplo sobre essas criaturas. Completamente errado. Pessoas que interagem com animais e participam de shows são apenas artistas. Elas não têm credenciais profissionais sobre orcas ou outros animais marinhos. São simplesmente pessoas contratadas para entreter a multidão. 4. Orcas que vivem em cativeiro ferem outros animais. Quando as orcas vivem em cativeiro por períodos prolongados, elas se tornam extremamente agressivas. Nós já mencionamos isso aqui. Mas elas não machucam apenas os treinadores. Elas brigam entre si e com outros animais também. Devastadas pelo estresse e ansiedade, elas têm ataques anormais de raiva. Se elas estão presas com animais marinhos menores, se transformam em verdadeiros valentões impiedosos. Os golfinhos são mordidos regularmente por orcas enfurecidas, porque elas simplesmente não têm espaço suficiente para se acalmar. 3. Eles fazem inseminação artificial em baleias assassinas. As orcas são animais incrivelmente sociais. Na natureza, elas vivem em família, com a mãe sendo a líder do clã. Uma mãe fica perto do seu recém-nascido e orienta cuidadosamente todos os seus movimentos. Na verdade, esse vínculo mãe-filho super forte pode continuar mesmo depois que o bebê amadurecer. Ao mesmo tempo, os parques usam inseminação artificial para obter novos artistas para seus shows. E lembre-se, esses animais em cativeiro morrem aos 13 anos. Então, as fêmeas são jovens demais para engravidar. O que é pior ainda é que, depois que as jovens mães dão à luz, seus filhotinhos são imediatamente tirados delas. Isso leva as baleias fêmea à depressão e também a um estilo de vida pouco saudável para os bebês. Afinal, eles não têm os pais para criá-los. 2. As orcas acabam se ferindo por conta do cloro. Os níveis de cloro nos tanques são muito altos e prejudicam a saúde dos animais mantidos neles. Como resultado de todo esse cloro, as baleias assassinas ficam com muco saindo dos seus olhos e problemas em sua visão. A pele na cabeça e nas costas também descama. Além disso, essa água, que, a propósito, é mais forte do que a água sanitária doméstica, também prejudica a visão dos treinadores. Eles frequentemente se queixam de sentir uma intensa sensação de queimação nos olhos durante cada sessão de treinamento. 1. Gelatina é usada para manter as orcas hidratadas. Em seu habitat natural, as orcas obtêm água de suas presas, e é assim que elas se mantêm hidratadas. Como elas não podem caçar em cativeiro, os parques aquáticos e aquários alimentam os animais com gelatina. Essa substância não é apenas insalubre para as orcas, mas também as engorda. A infame baleia assassina Tilly foi alimentada com 38 kg de gelatina por dia e estava extremamente acima do peso. Se você também é contra a crueldade com os animais, clique no botão do joinha e compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece. Vamos fazer desse mundo um lugar melhor e incrível.